Questão 42 fala, né? A figura abaixo apresenta um sistema formado por dois pares de polias coaxiais, AB e CD, acoplados por meio de uma correia ideal inextensível e que não desliza sobre as polias C e B, tendo respectivamente raios RA igual a 1 metro, RB igual a 2 metros, RC igual a 10 metros e RD igual a 0,5 metros. A polia A tem a forma de um cilindro, no qual está enrolado um fio ideal e inextensível, de comprimento L igual a 10 π metros, em uma única camada, como mostra a figura 2. Num dado momento, a partir do repouso, o fio é puxado pela ponta P por uma força F constante, que imprime uma aceleração linear A, também constante, na periferia da polia A, até que o fio se solte por completo dessa polia. A partir desse momento, a polia C gira até parar após N voltas, sob a ação de uma aceleração angular constante, de tal forma que o gráfico da velocidade angular da polia D em função do tempo é apresentado na figura 3. Nessas condições, o número total de voltas dadas pela polia A até parar e o módulo da aceleração A em metros por segundo ao quadrado são, respectivamente... Bom, é muito dado. Não vou nem copiar eles do lado por uma questão de tempo. Para ser mais organizado, seria bacana copiar, mas é tanta informação que a gente vai ter que ficar consultando o texto de qualquer forma. Quais são as perguntas? Ele quer a aceleração A, que ele mencionou no texto, e essa aceleração A é a aceleração de quem? Tá aqui, ó. É a aceleração do cilindro A, tá bem? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um cilindro meio longo, no qual está enrolado um fio, e está sendo puxado por uma força F, e ele está representado aqui embaixo. Essa força F produz uma aceleração constante A, de tal forma que esse sistema é acelerado. Depois, esse sistema é abandonado, certo? E aí tem o gráfico da velocidade angular para a polia D. Mas por hora, essa aceleração é de quem? É de um ponto na periferia do cilindro A. Então, vamos chamar de A do A. Isso é uma das perguntas. E a outra pergunta é o número total de voltas dadas pela polia A. Vamos chamar de N de A. Então, temos essas duas perguntas. Primeira coisa, quais dados eu tenho para responder a primeira pergunta? Bom, eu quero a aceleração. Mas o movimento é angular, então a gente tem que pensar em grandezas angulares primeiro. Uma observação que eu acho que é bem importante, não sei se você se lembra, mas o comprimento de uma circunferência é o que? É 2π vezes o raio. E se eu não tiver o ângulo, né? Se não for uma circunferência completa, se for uma parte da circunferência, então eu vou ter um ângulo, esse ângulo é dado em radianos. Por uma questão de conveniência, porque eu vou usar na formulinha esse símbolo, eu vou dizer que o ângulo é ΔΦ, tá bem? Então, você deve se lembrar que o comprimento de uma circunferência é o ângulo, o arco, né? Não precisa ser uma circunferência completa, né? Pode ser uma parte de uma circunferência, é o ângulo vezes o raio, né? Então, eu tenho aqui, digamos, uma circunferência, e essa circunferência, aqui é o centro dela, né? Um pedaço de uma circunferência, mede ΔΦ, e esse cara tem que ser em radianos. Essa é a equação. Na verdade, essa equação ela é válida para toda a grandeza, né? Para relacionar as grandezas lineares, que é o R, angulares, que é o φ, com lineares, que é o C. Por exemplo, mais um exemplo. Velocidade é uma grandeza linear. Eu relaciono ela com uma grandeza angular, ômega.
esse ômega é chamado velocidade angular. Então, a gente pega a grandeza angular, multiplica pelo raio e obtém a grandeza linear. A gente pega a grandeza angular, ângulo, ΔΦ, multiplica pelo raio, obtém a linear. Mais um exemplo, eu quero a grandeza linear, a aceleração. Eu vou multiplicar a aceleração angular pelo raio. Tá? Então, é sempre assim, linear é igual a angular vezes raio. Certo? Essa observação é bastante importante. Vamos então continuar. Como eu quero essa aceleração e eu tenho raio, o RA, então eu posso tentar mudar a pergunta. Eu posso procurar saber quanto vale a aceleração angular. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, quais os dados eu tenho? Eu tenho o raio, o raio RA. Eu tenho a velocidade angular inicial, ω0A, que é zero, porque ela parte do repouso. Eu tenho a velocidade angular final de A, quando o fio solta desse cilindro. Essa velocidade angular eu preciso calcular, mas como eu sei que eu tenho? Dá uma olhada no gráfico aqui embaixo. Esse gráfico aqui embaixo, ele te dá o quê? A velocidade angular da polia D. Mas como a polia D está acoplada a C, que está acoplada a B, que está acoplada a A, eu consigo calcular qual é a velocidade angular de A. Então, eu tenho essa velocidade angular de A. Então, tá bom, eu tenho, não sei quanto é ainda, mas eu sei calcular. Então, eu tenho raio, tenho velocidade angular inicial, velocidade angular final, e eu tenho a distância angular percorrida por um ponto na periferia de A. Como que eu calculo isso? Justamente pela primeira formulinha aqui de cima. Eu tenho o comprimento do fio que fica em torno, que está em torno, enrolado nesse cilindro. Então, vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos calcular esse ΔΦ aqui primeiro. Vamos lá. O comprimento de uma circunferência ou de um pedaço de uma circunferência, ou até mesmo mais do que uma circunferência, é ΔΦ vezes o raio. No caso, para esse fio enrolado no disco A, o comprimento dele é 10π metros. E o ângulo é o que eu quero descobrir. E o raio é unitário. Isso significa que um ponto na periferia de A andou 10π radianos. 10π radianos equivale, se dividir por 2π, a 5, ou seja, a 5 voltas. Ele deu 5 voltas. Então, temos aqui essa informação, 10π rad. Bom, agora vamos calcular o ω. Primeiro, você deve estar se perguntando, para que eu vou achar ω? Tá? E daí, achei ω. Como que eu acho o que eu quero, que é essa aceleração? Bom, você deve se lembrar, isso é muito importante, quando você for resolver problemas de movimento circular, que as equações de movimentos retilíneos são muito semelhantes às equações de movimento circular. Vamos para um exemplo aqui. Vamos fazer, na verdade, vamos para o exemplo que a gente vai usar. Equação de Torricelli. Vou escrever ela aqui. A gente lembra que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Se eu quiser escrever na forma angular, eu vou escrever ômega quadrado, substituir velocidade linear por velocidade angular, é igual a ω0 ao quadrado, mesmo tipo de substituição, mais 2 vezes a aceleração angular ΔS, angular, ou seja, variação do espaço angular. Por essa razão, eu chamei esse cara aqui de ΔΦ, para poder fazer essa associação com a equação de Torricelli. Essa é a equação que a gente vai usar. Mas a gente poderia ter outras. Vamos para um exemplo, depois a gente continua fazendo a conta. Rapidinho aqui.
Por exemplo, como a gente está falando de movimento circular que está variando a sua velocidade, então é um movimento circular variável, e no caso ele varia de forma uniforme, né, é uniformemente variado, então as equações do movimento uniforme, tá, o movimento retilíneo uniforme, são válidas, desde que você faça as devidas adaptações para um movimento circular uniformemente variado. Então vamos lá, por exemplo, a equação da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado por 2. Se eu quiser escrever na forma angular, eu posso escrever que φ final é igual a φ0 mais ômega 0t mais aceleração angular vezes tempo ao quadrado por 2. Tá bem? Então, basta substituir as grandezas lineares pelas grandezas circulares. Então, vamos continuar. Vamos achar aqui o ômega. Como que eu faço isso? Eu sei o ômega d. O ômega inicial de d, que está aqui embaixo, esse 2π, ele é justamente o ômega, justamente nessa situação, eu tenho o ômega final de A, que é quando o A para de se acelerar, ele começa a frear. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que descobrir o ômega de A. Para isso, eu vou ter que descobrir o ômega de B, porque ela está acoplada a B. Porém, note que ômega de A e ômega de B é o mesmo, porque eles têm o mesmo eixo em comum. Quando um dá uma volta, o outro também dá. Então, a velocidade angular é a mesma. Então, a gente vai ter que relacionar a velocidade de B com C. E eu sei que a velocidade de um ponto na periferia de B é igual à velocidade de um ponto na periferia de C. Por quê? Porque ele está ligado por uma correia inextensível que não desliza. Tá? E eu também sei que, como D e C estão acoplados, eles têm a mesma velocidade angular. Então, ômega D é igual a ômega C. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Vamos pegar essas duas equações de baixo. Velocidade de B é ômega B vezes o raio de B. Velocidade de C é ômega C raio de C. Porém, ômega D é igual a ômega C. E eu sei que ômega D é igual a 2π rad por segundo. Esse cara aqui é o ômega C. Então, eu posso substituir esse cara aqui. Tá? E mais, eu sei que ômega A é igual a ômega D. Então, eu posso substituir ômega D, não, né? Ômega B. Ômega B aqui, eu posso substituir por ômega A. O raio de B está lá em cima, vale 2. E ômega C vale 2π. E o raio de C vale 10. Corto 2 com 2. Isso significa que ômega A é igual a 10π rad por segundo. Só para completar, 10π rad por segundo. Então, agora eu posso jogar na equação de Torricelli. Como vocês estão vendo, é um exercício meio complicado, né? Um pouquinho longo. Talvez seja o mais longo desta prova, tá? Mas vamos lá. Então, jogando na equação de Torricelli, ômega quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 gama delta φ. Eu sei que o ômega final é 10π ao quadrado. Ômega 0 é 0, porque ela partiu do repouso, mais 2 gama, que eu vou descobrir, delta φ, que é 10π que a gente calculou. Esse 10π corta com esse quadrado aqui, né? Então, gama, que é a aceleração angular, deu 5π radianos por segundo. Essa ainda não é a resposta, né? Ele quer a aceleração linear, mas aí é fácil, porque a aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Como o raio é unitário, a aceleração a aceleração linear é numericamente igual à aceleração angular, né? Porém, elas têm unidades diferentes.
Isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Eu esqueci de um quadradinho aqui, né? Porque se a aceleração tem que ser por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da primeira parte, tá bom? Eu vou pegar aqui um rascunho para não precisar apagar, vai que eu preciso consultar. Então eu vou pegar uma espécie de rascunho aqui e continuar a resolução. Por hora, o que a gente achou? Por hora a gente achou que a resposta é 5π, né? Da segunda pergunta. Então só pode ser a B ou a D. Vamos lá. Segunda parte agora do processo. Eu quero o número n de voltas dados pela polia A. Ele disse no enunciado o seguinte, cadê aqui? Ó. A partir desse momento, a polia C gira até parar após n voltas. Tá? Então, ele está dizendo que a polia C dá n voltas a partir do momento em que o fio se solta do cilindro. Tá bom? Então, então o que acontece? A gente vai calcular, né? Vamos lá. Ele falou que o número de voltas de C é igual a N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantas voltas a polia A deu. Cuidado. Quantas voltas o cilindro A, né, a polia A, deu a partir do momento que o fio sumiu. Então, com essa informação, eu vou descobrir o número n de voltas que ela deu a partir dessa situação. Mas a pergunta é o número total de voltas dado pela polia A. Então, é desde o início. Então, isso aqui é parte da resposta, né? Quando a gente fizer as contas, a gente vai achar uma parte da resposta. Então, vamos lá, vamos por parte. De novo, como a polia D está ligada a C, o número de voltas que uma e a outra dá é igual. Mas isso não é relevante, porque o gráfico é o número de voltas. Quer dizer, desculpa, isso é extremamente relevante, né? Porque o gráfico é da polia D. Tá? Então, isso significa que... Peraí. Não, a gente não está falando do gráfico, né? Está falando do número de voltas. Desculpa essa confusãozinha. Vamos lá, agora ficou claro. Ele falou que C deu N voltas. C deu N voltas. Eu tenho que descobrir quantas voltas B deu. Então, o número de voltas de C vai ser diferente de B. Como que eu descubro o número de voltas de B? E por que eu descubro o número de voltas de B? Porque o número de voltas de A é igual ao número de voltas de B. Então, vamos descobrir o número de voltas de B. Vamos imaginar que a gente marcou um pontinho qualquer aqui nesse fio, nessa correia. Se essa correia andar uma distância que eu vou chamar de ΔS, um pontinho fixo aqui na roda C vai percorrer o mesmo ΔS. E um pontinho fixo aqui na rodinha B andou o mesmo ΔS. O que isso significa? Que o ΔS de um ponto em C é igual ao ΔS de um ponto em B. Mas ΔS a gente já viu que é o ângulo, então ΔΦ de C, vezes o raio de C. Assim como ΔSB, ΔΦ de B, vezes raio de B. Quem que é ΔΦ? ΔΦ seria, digamos, esse ângulo aqui para C e esse ângulo aqui para B.
tá? Ficou meio feio meu desenho aí, mas enfim. Vamos lá. Só que aqui, ΔΦ é bem maior que 2π, né? ΔΦ vai ser 2π vezes o número de voltas. No caso de ΔΦ de C, é n vezes 2π. No caso do raio de C, ele deu, vale 10. ΔΦ de B é o número de voltas que a polia B dá, que eu vou chamar de x, vezes 2π, vezes o raio de B, que é 2. Tá? Note que x é o número de voltas que B dá até parar a partir do instante em que o fio se desprende de A, né, e passa a não ser mais um movimento circular acelerado. Começa a ser um movimento retardado, certo? Então, vamos lá. Quando você simplifica aqui, você obtém que x igual a 5n. Então, esse aqui é metade da resposta. A outra metade é bem mais fácil. Por quê? Isso aqui é o número de voltas que A deu até o quê? Parar. Desde o momento que para de ser acelerado. Vamos agora calcular o número de voltas que ela dá enquanto está sendo acelerado. Como que a gente faz? Eu sei que, enquanto ela está sendo acelerada, um ponto na periferia percorreu, né, uma distância igual ao próprio comprimento do fio que está enrolado nela, né? Igual a 2π, a 10π. Então, eu posso dizer que L é igual a ΔΦ de A vezes o raio de A. O L é 10π, ΔΦ de A é o número de voltas que ele dá enquanto está sendo acelerado, vezes 2π, vezes o raio de A, que é 1. Quando eu corto aqui, sobra 5. Portanto, Y é igual a 5 voltas. Mas o número total N de A é x mais Y. Ou seja, 5n mais 5. Ou, colocando 5 em evidência, 5n mais 1. Que nos dá a alternativa D. Bom, espero que vocês tenham entendido. Meio chatinha essa questão, tá? Bora lá. Próxima questão.